sou a Miriam. E eu sou a Lavínia. E esse é o Amigos Curi Podcast. No episódio de hoje, gente como a gente, vamos receber ele, que é empresário, economista e um leitor assíduo. Seja bem-vindo, Adeilton Rufino. Obrigado, gente. Seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, para iniciar, a gente queria saber um pouco sobre a sua profissão. Como foi o início? Como você escolheu o curso? O meu curso, na verdade, a minha escolha de curso veio depois da escolha da profissão. Eu estudava engenharia civil, meu plano era ser oficial engenheiro da Força Aérea, porque eu era técnico em edificações na Força Aérea já, especialista em obras. E eu tinha passado a pior fase já da engenharia, que são os 2 anos e meio iniciais, ali, todos os cálculos, né, a parte básica das engenharias. E aí eu tive uma aula de economia do setor público, algo assim, com o professor Rieso. E eu, nessa época, estava estudando muito finanças por gosto, por vocação, digamos assim, por fora, né? E estudava as matérias de engenharia para passar. Eu falei, não, eu tenho um plano de formar, tem que passar e tal, eu estudava. E tinha um conflito nesse ponto. Eu já dava alguns treinamentos assim para amigos, pessoal do quartel, sobre finanças, né? E com essa aula de orçamento público, era a matéria, na verdade, o professor me convidou para conhecer o curso de economia. E aí eu gostei bastante, larguei toda a engenharia para trás, aproveitamos ali algumas matérias e aí fui estudar economia. Mas eu já dava alguns treinamentos, né, de finanças pessoais no quartel, até numa escola lá no Valparaíso também, Escola Arco-Íris. Escola Arco-Íris. E aí foi isso. Daí depois veio alguns convites assim, para treinamento corporativo, né, de finanças pessoais, e aí surgiram outros convites e foi desenvolvendo a coisa. Mas antes de me formar mesmo na economia. Você era sargento da aeronáutica, né? Isso, exatamente. Então você foi servidor público e depois você decidiu sair dessa estabilidade e ir para o Empreendedorismo. Exatamente. E como foi isso pra gente? Primeiro conta como foi essa sua passagem lá como servidor público e depois por que você resolveu mudar? A questão do servidor público, eu fui criado a maior parte da minha infância e adolescência aqui em Brasília, né? Então isso é meio que impregnado na gente. Isso é verdade. Aquela clássica meta de vida de passar no concurso, financiar apartamento, comprar um liquidificador. Aquela vida ideal, né? A vida ideal. Estabilidade. Brasileira. Estabilidade. E aí eu era muito inserido nessa cultura. Tem poucos empresários assim na família, né? Tem gente que alguns autônomos, tá, mas empresários assim tem poucos, né? Eu tinha pouca referência disso. E no lugar que eu morava, na casa que eu morava com meus tios, não tinha empresário assim, né? Era meu tio e minha tia tinham seus empregos, meu tio serviço público, a minha tia lá no Sara Kubitschek também, salvo engano, era público também. Né? E aí cresci nesse ambiente, e isso me incentivou. E quando eu fui, cara, teve muitas coisas que me levaram a morar em Curitiba, tá? Aí, Curitiba é maravilhosa. Mas o fato é que eu cheguei lá, eu estava numa situação um pouco complicada, né? Eu estava com 16 para 17 anos. Novo. E aí morei com alguns familiares, assim, aí como a gente era muito distante, não deu muito certo. Eu já tinha morado sozinho um tempo e tal. Eu falei, cara, vamos morar cada um num canto aqui. Fui morar em República com uns amigos e tal. Mas era o pessoal que estudava bastante. E aí chegou aos 18 anos e ninguém queria me dar emprego, porque eu não tinha passado pelo quartel. O cara falou, vamos contratar, o moleque vai sair daqui a pouco e tal, enfim. E aí, falei assim, cara, o pessoal não quer me contratar por causa do quartel. Então eu vou para o quartel. Eu vou fazer de tudo para ir para o quartel. Que sacada tivesse. A necessidade. Nada que uma dispensa vazia não ative os neurônios do rapaz. E aí eu realmente fui atrás disso, né? Me conheci algumas pessoas, me esforcei para entrar de fato. Eu falei, cara, porque ninguém tá me querendo por isso, então lá eu literalmente, meu raciocínio foi 3 refeições ao dia, lugar para dormir, eu vou ter. Então fechou, vamos para lá. E fui, né, passar nas seletivas lá mesmo do serviço militar obrigatório, fiz por recrutamento normal.
E de lá, quando eu vi que estava encaminhando para eu entrar, tinha passado nos testes e tal, eu falei, cara, agora eu preciso de um plano para eu ficar lá. Porque quando eu cheguei, gente, pro quartel, o pessoal fala que o quartel é puxado, não sei o que, lá. De fato mas eu já tinha sofrido tanto na vida. Bichinha. Eu sou da roça, né? Eu sou da roça, então a gente já tinha, o pessoal ficava com nojinho de lama, não sei o que, eu falei, não, pô, isso aí não é possível. Eu meto o pé, A parte difícil vai chegar, eu tenho certeza, eu tenho certeza. esperando, né? E aí eu lembro muito bem que eu estava numa situação financeira mesmo, bem complicada nessa época, e cheguei no quartel, cara, acho que na primeira semana tinha um almoço lá que era salmão com molho de maracujá. Nossa! Olha no paraíso. Lá, de fato, o refeitório era premiado nacionalmente dentro da Força Aérea, já foi o melhor refeitório do Brasil e tal, e a gente lá recruta comendo salmão com molho de maracujá. Eu falei, cara, eu tenho que ficar aqui, meu. Aí eu já sabia todas as escolas que tinha na Força Aérea e tal, e eu fiz um plano, né? Falei, cara, eu já estava estudando técnica de edificações quando eu entrei. Tem até algumas fotos ali de eu recruto e estudando os horários vagos ali dentro do quartel. Aí eu falei, bom, tem concurso para sargento da Força Aérea, técnico de edificações, que a formação de sargento vai ser só 6 meses, porque eu já tenho técnico. Então, eu montei um plano, peguei todas as provas anteriores, fazia a versão sem gabarito delas, e falei, vou repetir todas essas provas aqui, estudei sozinho. Mas foi na exaustão. Peguei gramática, assim, que era do Ulisses Infante e do Pascoal Ciprio Neto. Eu pegava ela, li o capítulo todo, assim, falei, cara, entendendo ou não, eu vou ler ela de ponto Vai ficar aqui em algum lugar vou da minha ler. mente, né? Aí vai Vai ficar. Na hora que eu ver, é parecido com o que eu li lá, meu cérebro vai fazer o cruzamento de dados, não é possível. E aí eu fazia uma coisa que era no português, eu lia o capítulo inteiro e fazia todos os exercícios de vestibular, porque tem o exercício do livro e os exercícios que é simulado do vestibular. Falei, todos os vestibulares eu vou fazer. Se eu tirar 7 ou era 8 de média para mais, aí eu vou pro próximo capítulo. Se não, eu refaço o capítulo todo. Esse era meu critério, minha técnica de estudo, milenar. E aí eu fiz isso e repeti em provas anteriores. Foi isso, basicamente. Isso foi em 2011. Eu entrei no segundo semestre de 2011 na Força Aérea, já estava com um semestre de edificações. Eu já tinha baixado, no primeiro semestre eu baixei as provas anteriores e tal, deixei no ponto, para a partir do segundo semestre de edificações eu já me preparar para a prova. Então eu fiz o técnico já focado nisso. Se desse errado, eu não tinha um plano B. Aí. Tinha que dar certo, né? Tinha que dar Era certo. isso ou era isso? Era isso. E aí deu certo, eu fiz a prova no final de 2012. Ainda não tinha formado em edificações, mas começou a assumir em janeiro, né, lá em São Paulo, em Guaratinguetá. Aí passei na prova e tal, e entrei em janeiro de 2013, lá na escola de especialistas. E de lá fui designado para Brasília de novo. Uau! Isso aí foi Deus. Aí foi É sério mesmo. Agora a parte vocês acharam bonito, né? Eu falava que estudei, a persistência. Cheguei no curso. Eu estudei bastante, dormia pouco e tal, só que lá tem um negócio de um acionamento na madrugada, tem uns negócios malucos assim, e aí isso gera um estresse, né, no organismo e tal, e o meu entendimento ficou prejudicado com esse negócio, com essa rotina maluca assim. Sim, não tinha sono. Dormia pouco e tal, fiquei, cara, esse negócio aqui não vai dar certo, mas falei, não, vou estudar, tem que estudar. A técnica que eu sabia era o quê? Estudar igual um doido, né? Então, vamos lá. Aí fiz a primeira prova, tirei nota 8, assim, sei lá, não lembro, mas tipo nota 8. E lá dentro, quando você tá no curso, isso é baixo, essa nota. A briga dos primeiros lugares é ali 9, 9,5. Caramba! E eu tirei 8 numa matéria que era militar e eu já vinha do quartel, entendeu? Não era um cara que veio direto pro concurso, que não sabia nada. Aí eu preocupei, eu falei, cara, éramos 8 na especialidade de edificações. Quando você se forma, saem as vagas para onde você pode ir e o primeiro colocado escolhe, depois o segundo, o terceiro e o último ele é escolhido pela vaga que sobrou. E eu nessa primeira prova eu tirei 8, era nota baixa, eu aloprei, falei assim, cara, eu estudei bastante e tirei nota baixa, eu vou fazer um teste, não tem nada a perder, da cabeça sem juízo pra lá. Eu vou fazer um teste, eu não vou estudar fora dos horários tipo, deu 10 horas, é hora de dormir, eu vou dormir, não vou ficar estudando e tal. E se eu tirar uma nota
8 igual a essa, ou superior, eu não estudo mais fora do horário até o fim do curso. E eu já estava acostumado a prometer as coisas e seguir. Né? E aí foi, cara, eu tirei exatamente a mesma nota na segunda prova. E aí eu falei, dormi 10 horas, eu sou o fiscal da hora de dormir, agora sou eu. Cara, isso é uma técnica que hoje em dia o pessoal ensina, né? Você tem que dormir. É importante, porque você absorve ali no sono. Pra mim a diferença foi que eu tive mais qualidade de vida, digamos assim, menos estresse, né? Mas a nota não melhorou, não. Ela se manteve. Mas, sim, fato, mas então... Você pode tirar uma nota 8 fazendo um esforço 10 ou um esforço 5. O que você vai fazer? Faz um esforço 5. Vai tirar a mesma nota. Então, pelo menos eu dormi, né? Só que eu terminei em 7º lugar. De 8, lembre-se. Olha que bonito, olha que história bonita. História de superação. É o 2º lugar, de baixo pra cima, né, amigo? E aí, cara, porque realmente tem muitos momentos na minha vida assim que não dá pra contar sem falar do fator Deus. E quando chegou essa vaga, nós éramos 8, então tinha especialidades lá que era 200 pessoas, né, tipo administração. E o primeiro colocado, ele chamou, nós reuniu os 8, inclusive ele. Leandro Braga, ele tá até morando em Brasília agora. Ele reuniu o pessoal e falou assim, pessoal, eu sou de Rondônia, fulano aqui é do Maranhão, fulano aqui é do Cidade, vamos falar do lugar de cada um. Nenhum de vocês, nenhum de nós aqui pode voltar para casa, exceto o Daniel, o Macário, que quer voltar para o Rio de Janeiro e tem uma vaga lá, e o Adeilton, que foi criado lá. Vocês topam a gente deixar essas 2 vagas para eles? A gente escolheu o resto? Não precisou nem pedir, foi... Não. E eu fui para a escola de especialistas com uma certeza que eu ia para Brasília ou para Curitiba, e eu orei e falei, Deus, não me deixe escolher, me dê só uma opção. Eram 8 vagas, só tinha uma única vaga para Brasília. E eu nem minha parte eu fiz. Quando saiu as vagas, eu falei, Deus, obrigado, você foi fiel, tá aqui a vaga. Mas... E se tivesse ido um por um para escolher, com certeza a Brasília tinha sido escolhida. Sim. Com certeza. Lá tinha Manaus, lá tinha umas Belém, tinha umas vagas bem distantes, assim, sabe, Salvador, umas vagas que a galera jovem querendo construir a vida, e eu queria vir para Brasília, é mais professor. E aí eu tinha certeza que ia para Brasília ou Curitiba, renunciei, eu falei, não quero ter, não me dê as 2 opções, porque para mim eu queria voltar para Curitiba naquela época. Eu falei, não, só me dê uma opção então. Quando saiu a vaga, eu agradeci, falei, obrigado, não fiz minha parte. Eu não fiz minha parte, mas o senhor foi fiel, vou testemunhar isso pra onde eu vou. Filhinho, papai. Obrigado, né? E eu falei assim, cara, dependendo do lugar, acho que eu nem me formo e tal, tava bem... era um momento muito... que eu não tinha muito a perder, assim, então eu era meio inconsequente até nas decisões. E eu falei, cara, dependendo do lugar, nem vou, nem me formo, volto pra Curitiba como soldado mesmo e faço outra coisa da vida. E aí ele reuniu o pessoal concordou, todo mundo cumpriu o seu combinado e vim parar em Brasília em setembro de 2013. E aí, como foi assumir? Assumir aqui foi desafiador, era outra realidade, muito diferente de Curitiba, tanto a cultura dos quartéis locais, a estrutura hierárquica aqui também muito comum ter os chefes generais, isso afeta muito do ambiente, né, também. E acabou que eu também era soldado, cara. As minhas responsabilidades eram quase nada, era obedecer. Minha responsabilidade era obedecer ordens. E aí de repente eu tinha que coordenar coisas assim, que eu nunca tinha feito. Entrei no que eu entendo hoje ter sido uma depressão, na verdade, por conta da profissão. Aí essa coisa de pensar se eu estou no lugar certo ou não começou a bater na minha cabeça. É bater com força, né? E você ficou quanto tempo? No total foram 10 anos. 10 anos e meio, mais ou menos. 10 anos, mais de 10 anos. Porque hoje eu estou cumprindo, na verdade, uma licença, né? Que vai até renovar agora em maio. A gente vai renovar ela por mais um ano, que é o progresso da saída definitiva, que esse é o objetivo. E essa decisão, como é que foi tomar a decisão mesmo de pedir a licença, de ir para algo novo? Novo, totalmente novo. Em 2018, eu fiz um treinamento numa loja aqui de Brasília, 2018 ou 2019, em janeiro, né? De finanças pessoais para os colaboradores. E aí, uma pessoa viu os vídeos desse treinamento, pediu referência minha, o pessoal da loja deu, o Shopping na Casa deu a referência, e me chamaram para o rapaz me chamou para uma reunião para falar sobre o negócio dele e tal. Depois ele me contou que na verdade ele queria me levar para Rinodê. Te
Mas ele desistiu a tempo. Ele me chamou pra essa reunião lá e ele percebeu assim que não era a pessoa com quem falar disso, tá? Ele, sei lá, não, nada contra, mas ele tomou a decisão correta, né? Ele aproveitou bem o tempo dele. Você seria um bom vendedor da vida? Não, acho que não. Produtos da Renner. Tá vendo meus dentes? Estão brilhando? Pois é, o creme dental. Ai, seria, viu? Sabe que eu estou tão feliz e animado com um sábado chuvoso no carnaval? Porque eu tomo café rindo dele. Ele perdeu. Aí ele falou do outro negócio dele e tal, que era cortinas especianas, né? E eu estruturei o negócio assim do que eu sabia naquele momento pra ele, e ele falou que não conseguia executar, me chamou pra fazer com ele e deixou aberta a porta da sociedade. Aí eu falei, cara, faço isso aqui por 3 meses pra você, se você corresponder, a gente negocia a entrada na sociedade mesmo e a gente continua trabalhando. Aí estruturei coisas simples na empresa, assim, que deram condições de aumentar o faturamento, né, de organizar mais a casa ali mesmo. E ele correspondeu muito, era um cara muito comercial, muito bom, muito comprometido com os resultados, né? E deu resultado. E aí, beleza, eu fui chamado por ele por causa de uma referência no shopping da casa. Depois essa história com ele me gerou uma referência futura também, que daqui a pouco eu conto pra vocês. Que foi uma porta aberta. Uma porta realmente abrindo a outra, né? E isso foi meu primeiro contato, de fato, com o mundo empreendedor, foi essa sociedade. E foi muito bacana, foi um período de muito aprendizado, muito desafio. E aí entramos na pandemia em 2020 e perseveramos ali e tal. E depois a gente desfez a sociedade, mas por outros motivos. A empresa continuou e tal, a gente acertou tudo e prosseguimos. Cada um no seu objetivo. E passei o ano de 2021, eu já estava para me formar na economia, né? Foi naquela transição que eu falei para vocês. E me formava em 2021. Em 2021 todo eu parei de fazer qualquer coisa fora do quartel, fazer somente o que estava ali do quartel e me concentrei nos estudos. Tinha TCC, tinha algumas coisas assim para resolver, né, da faculdade. Eu falei, vou terminar com muita qualidade isso aqui e depois eu dou um jeito. Aí do segundo semestre de 2021 eu já estava assim, falei, cara, aí o que eu fiz lá atrás para entrar, que era me antecipar, né? Já estar estudando para a prova do concurso de um técnico que eu nem tinha me formado. Eu comecei a falar, cara, o que eu vou fazer? Porque eu vou formar, eu não vou ficar aqui. Porque eu era técnico de edificações, eu falei, estou estudando técnico de edificações para fazer alguma coisa. Não posso, na minha cabeça não entrava. Eu falava, eu vou estudar, terminar a economia e pronto, parabéns. Toma na parede lá. Tem que fazer alguma outra coisa. Aí eu me cobrei muito disso e fiz o plano de saída, assim. Não um plano financeiramente estruturado, mas assim, é o plano de falar, cara, eu vou ter coragem, eu não vou. Se eu tiver coragem, se Deus estiver comigo nisso, eu vou lá na frente a gente vê o bom resultado que sai, que Deus tiver, o resultado vai ser bom. Sim, né? sim, claro. Com certeza. Aí tomei alguns conselhos, né? Enfim, com as pessoas que estavam mais próximas, que eu tinha confiança ali, que tinham algo para passar, né? De aconselhamento, mais velhas principalmente. Muito importante tomar conselho com pessoas mais velhas. Pessoas da nossa idade, assim, eles vão motivar muita gente quando forem bons amigos, né? Quando não forem te sabotar, né? Eles vão dar bons conselhos no sentido de motivar. Mas a gente precisa de alguém para ponderar as consequências, para falar tem uma será? experiência, Alguém que passou Alguém por algo passou, assim. algo semelhante. E se não tiver acesso, mas ele viveu mais, né? Se ele viveu mais, é uma pessoa que está lá, sua família bem estruturada, tudo, ele tem algo que você não tem. Então ele vai te ensinar alguma coisa. E foi muito bom, assim, pessoas mais velhas, pessoas mais cautelosas do que eu na vida, e falaram assim, cara, é estranho te falar isso, porque a conta meio que não fecha, assim, mas eu sinto que você vai dar certo isso aí, cara. E aí eu ponderei muito ali, eu passei uns 3 meses realmente focado nisso aí, de aconselhamento, oração, buscar assim. E aí decidi sair mesmo. Fui atrás da licença, tirar a licença. E depois eu descobri que não era tão simples assim, porque pra mim eu falava assim, eu peço e não, eu vou. E não era, depende realmente, é um pedido mesmo, assim. É um pedido que pode ser negado, entendeu? E tinha um histórico de pessoas que tinham sido negadas também, assim, já. E aí eu só soube disso depois que já tinha mandado pra frente. E aí resolvemos lá, foi autorizado tudo, e saí na licença. E cá estamos. Uau.
Você comentou que quando você estava na Aero, né? Você começou a ter sintomas de depressão, tava naquele, assim, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E na economia, você sente que você se encontrou? Sim, mesmo quando a gente tá numa área que tem maior convergência, igual vocês que são do direito, né? Tem muitas áreas que vocês podem atuar. E mesmo vocês sabendo que estão no lugar certo, na questão do direito, dependendo da área que vocês assumirem, vocês vão falar assim, cara, Não é vou bem ver aqui, vai dar. É isso, um direito de trabalho. Não queria citar não, mas assim, Atenção, professores da CIE, de direito do trabalho! Você causou muito sofrimento pra essa jovem. corta não, porque isso é É real, verdade. cara. Nossa. É isso, se você for se enfiar pra uma área ali que você não tiver afinidade, pode dar, entendeu? Então o problema não era ali, que às vezes é você tá fazendo a coisa errada, às vezes é o momento errado também, Tem né? isso também. E eu acho que pra mim o que pegou muito foi a questão do momento, assim, eu tenho muito a cabeça de jogar muito pra frente, assim, e às vezes isso até me gera ansiedade, né? Tem, tudo que a gente tem de ruim, assim, gente, é fruto apenas da dose. Tudo que a gente, os nossos vícios, digamos assim, em algum momento eles foram virtudes. Se eu tirar a minha ansiedade, que eu chamo, que a gente, do ponto de vista, o que leva à ansiedade patológica, digamos assim, a gente tira a nossa capacidade de planejamento, porque a ansiedade não é o excesso de futuro, planejamento é olhar para o futuro. Você fala, não, corta toda a fruta de ansiedade da minha cabeça, velho. Aí pronto, tu fica vivendo hoje assim, fica estagnado. vendendo arte na praia. É igual o medo, né? O medo ele pode servir pra você ser cauteloso, pra você analisar, mas o excesso ele pode te paralisar. Esse é o problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas o ponto ali da economia é isso, tem muitas áreas de atuação, né? E hoje a questão das finanças empresariais, da estruturar pequenas empresas, assim, é uma área que eu gosto. E interessante que isso, na verdade, tem muito características da administração e não da economia, entendeu? A economia geralmente é mais macro, assim, mesmo quando é microeconomia, não é disso de estruturar pequenas empresas e tal. Você já entra na próxima pergunta, né? O que o economista faz? Tem vários ramos, né? Você pode definir assim pra gente? Tem muitos mesmo, tem muitos. Basicamente a economia se separa em micro e macroeconomia, né? A macroeconomia é analisar mercados nacionais e globais e fazer comparativos entre países, assim, os trilhões daqui, balança comercial, algumas coisas assim bem macro mesmo, coisas grandes. E a microeconomia é a análise mais interna, assim, mais segmentada, é um mercado, por exemplo. A economia do Brasil, ela tem lá a indústria, a construção civil, tem o comércio, os serviços e tal. Aí a microeconomia é mais olhar ao setor de serviços. O que aconteceu aqui nesse setor, qual a tendência dele para o futuro. Isso é, a grosso modo, bem simplificando bastante, é isso aí. E aí você, na macroeconomia, tanto na macro quanto na micro, você pode atuar, por exemplo, no setor público, para você desenvolver políticas públicas que vão fomentar gerar algum resultado positivo em um determinado mercado que está carente ali, entendeu? No Brasil é muito comum o histórico do Estado promover muito a construção civil, porque ela gera um efeito cascata muito grande, entendeu? E aí nisso também entra questões aí um pouco menos republicanas, né, que acabaram dinheiro público, né? Então o pessoal acabou debandando pro lado da corrupção e tal. Então, intervenção estatal, geralmente, via de regra, eu te falo que eu sou meio contra intervenção estatal. Acho que a melhor coisa que o Estado pode fazer é não atrapalhar. E isso ainda faz mal feito. E ele faz isso muito mal feito, na minha opinião. Mas então, por exemplo, pode também ir para a questão dos bancos centrais, trabalhar no setor bancário, inclusive privado e público também. Pode trabalhar também com estatísticas. Tem muitos setores. Mercado financeiro, né? Mercado financeiro também é muito mais famoso esse lado do mercado financeiro e da Ministério da Economia da vida, assim, entendeu? Esses são os dois mais. Se eu fosse falar três, assim, era bancos centrais, Ministério da Economia e mercado financeiro. Esses são os três mais onde mais se pensa em economia. Quando fala economista, olha para esse lado.
Mas tem muitas funções. No seu caso, Viabilidade econômica, estudo de viabilidade econômica de financiamentos, por exemplo, para micro e pequenas empresas é algo que se faz bastante. no seu caso, a sua atuação. A minha é a estruturação de micro e pequenas empresas. Esse é nisso que eu estou concentrado agora. Porque é muito comum a gente... como que a gente pode... Muito comum assim, o empreendedor brasileiro, né? Ou ele foi por necessidade ou por vocação mesmo. Só que quando se fala em vocação, pensa muito em habilidade vendedora. Essa é a maior realidade da vocação empreendedora brasileira. E sem vendas o negócio não roda mesmo. Só que chega num momento que... E esse momento não tem uma hora, assim, com 2 anos, com 3 anos. Não, é um volume que aquilo ali já não suporta. Aquela estrutura só de venda não suporta. Porque você precisa organizar. Estruturar o seu negócio de forma profissional. E isso começa pelo financeiro, entendeu? Por que eu fui para esse mercado? Porque eu investia em mercado financeiro. E eu analisava as empresas pelos demonstrativos financeiros da empresa. Aí eu olhei assim e falei, cara, por que as micro e pequenas? Se eu quisesse comprar uma micro e pequena empresa, eu não saberia valorar ela, não tinha como precificar a empresa, porque ela não tinha aqueles demonstrativos de forma confiável, entendeu? Eu falei, cara, então por que essas empresas estão indo bem? Mas se elas tivessem isso aqui, elas iriam muito melhor. Uau. Então, por que não trazer a realidade? Visão, hein? Não, visão puramente minha, assim, ela foi muito influenciada, é uma tendência do pessoal observar isso, hoje em dia está muito, muito forte isso. Mas eu resolvi ir lá e fazer isso, né? Isso eu fiz na primeira empresa que eu fui sócio, e é isso, eu pegar e falar, cara, eu preciso estruturar informações confiáveis para medir os resultados financeiros da empresa. Começa tudo aí. Só que o financeiro, ele só mostra para você, isso eu descobri depois de um tempo, né? que o financeiro ele vai mostrar para você o resultado do caminho que você está trilhando. Mas o caminho que você está trilhando ali, o resultado que o financeiro mostra, ele é resultado de uma estratégia, de processos realizados dentro da empresa. Esses processos são feitos por pessoas e tecnologia e aí surge o resultado no financeiro. Então, se você vê o ponteiro apontando para algum lado lá no financeiro, você fala assim, você vai mexer em um desses 3, você não mexe... deleta aquela linha e escreve outra. Não adianta. Não é tão simples assim, né? Não é, então você tem que ir lá e olhar, a estratégia que está errada, então, não, a estratégia está boa, nossa visão de longo prazo está boa, a gente planejou o ano aqui, ok. Mas os processos aqui, às vezes tem processos que podia ser automatizado, ser mais rápido, entendeu? E aí a gente está perdendo muito tempo aqui. A única forma de aumentar o nosso faturamento aqui é acelerando, sem contratar mais gente, né? Seria acelerando as coisas. Como é que acelera? Automatizando, né? Um exemplo. Ou então falar, não, cara, acho que as pessoas aqui, tem um vendedor que é o primeiro lugar. O segundo lugar, ele vende 5 vezes menos que o primeiro. Então tem algo errado com o segundo lugar para baixo. Então pode ser que a pessoa está no lugar errado. Mas ela tem uma habilidade mais administrativa, então você entra com uma engenharia de equipes. Nossa, e é importante isso, né? Essa análise. Demais. Porque o resultado financeiro vem daí, entendeu? E o que a gente quer verificar na empresa é a lucratividade. E a lucratividade, você só tem 2 formas de você. Se você vende essas xícaras lindas do podcast das meninas aqui, ela tem um preço, você só pode mexer no preço ou na quantidade. Se você não tem condição de vender mais, você tem que aumentar o preço. Então, mas como é que eu poderia lucrar sem aumentar o preço nem a quantidade? Reduzindo o custo. Às vezes você comprando mais, por exemplo, entendeu? Fala assim, não, eu consumo isso aqui, 10 dessa aqui por mês, é certeza. O mínimo que a gente vende são 10 dessa aqui por mês. Então, se você comprar só as 10, vai sair pelo preço. Se você comprar, por exemplo, a 120 para vender ao longo do ano, elas vão sair mais baratas, entendeu? Entendi. Você faz um raio-x. Faz um raio-x, exato. É bem delicado assim, trabalhar com essas coisas. E técnico também, né? E o resultado tem que ter um braço de venda acontecendo lá, do jeito que a empresa tem que continuar rodando do jeito que ela rodava antes, enquanto a gente implanta isso. Enquanto a gente vai trazendo isso aqui, esse novo, porque não pode, tipo assim, não, para aqui, vem aqui. Tem um período de teste ali, entendeu? Então, E deve ter uma resistência a essas mudanças também, né? Sempre deve ter essa barreira, assim. Mas é importante essas mudanças para poder a empresa crescer. Precisa.
Tem muitas vezes você encontra sistemas que são ruins, entendeu? Que são bons para uma coisa, mas são ruins em outras coisas, que estão prejudicando ali a análise da empresa. E aí você tem dificuldade para trocar, porque é traumático mesmo trocar sistema de empresa. Tem muitas dificuldades, assim. E quais foram as suas dificuldades nessa área? As suas pessoais, assim? Cara, eu acho que trabalhar com consultoria é um negócio muito, muito sério, assim, muito... Como é que eu posso dizer, meu? É um negócio muito... Desafiador. Muito desafiador. É muito desafiador. E demanda um conhecimento muito amplo. E às vezes, assim, a gente dispersa um pouco. Eu, pelo menos, passei por isso. De falar assim, caraca, tem uma hora que eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí tem que estudar uma coisa, assim, todo do zero. Na advocacia É igual, Eu nunca vi na de vida, novo, assim. você tem que correr atrás, estudar. Uma decisão Sua do secundário. Não é só o que você aprendeu lá atrás e pronto, e acabou. Não para. É sempre você Não, está eu, por exemplo, atualizando. nunca estudei análise de processos na faculdade. Nunca estudei. E é a coisa que hoje melhor eu estou fazendo. Assim. Essa e o financeiro são as duas melhores coisas que eu estou fazendo. Que mais eu identifico como necessário, né? E aí eu acabo concentrando muita energia nisso. Mas essa amplitude toda de conhecimento foi um desafio para mim. E também... que mais, cara? E também a idade e experiência, que é pouca. A idade e experiência é pouca. É sério, quando se fala em consultor, assim, né, o pessoal pensa mais no pessoal mais velho, mais sênior ali. E de fato, se você encontrar um consultor muito bom, mais velho, é óbvio que ele vai ter muito mais a passar. É isso que nem sempre encontra. Mas ele começou um dia, né? Ele começou um dia, exatamente. E a maioria das empresas, na verdade, eu falo assim, já teve caso de cliente falar assim, pô, mas eu não tô vendo resultado. Eu falei, cara, beleza. Quando você fizer esse dever de casa aqui, aí você contrata lá o Ricardo Amorim pra vir aqui, velho, que é o economista mais famoso do Brasil, assim, né? Quando você fizer isso, se você não fizer isso aqui, você vai pagar caríssimo pro Ricardo Amorim falar pra você o que eu tô te falando. É porque é um processo e às vezes a pessoa tem dificuldade de entender isso e acha que é instantâneo. Eu te contratei, você fez o raio-x e aí tá. No outro Isso é do dia ser humano, né? resolvido. Ser imediatista. E não é, né? Essa coisa do raio-x é interessante. Você fez o raio-x, você encontrou a fratura. Cara, você vai ver se você vai só engessar ou não. Tem o processo do engessamento, já leva um tempo. Sim, Depois tem que recuperação. esperar o troço colar e tudo de novo. O raio-x é uma analogia muito boa. Gostou, né? Vai usar agora, vai aderir. Põe naquele contrato lá, tá? Põe naquele contrato lá. Eu tô indo assim um pouco mais agora pra questão financeira, educação financeira. Explica pra gente o que são os ativos, os passivos, qual a importância da gente saber disso, uma empresa saber disso. Até a gente mesmo para gerir nossas finanças. Sim. Fala um pouco sobre Tem isso. dois entendimentos assim, sobre ativos e passivos. Quando se trata de finanças pessoais, não é exatamente o mesmo que se trata de empresas, entendeu? Quando fala em finanças pessoais, que é o mais popular, assim, que é o Pai Rico, Pai Pobre, o livro lá, ele fala de ativos e passivos, né? Ele coloca, por exemplo, um carro como um passivo, porque ele consome muito recurso seu e tal. A casa ele coloca como um passivo. Mas na empresa, ativos são todos os seus direitos de recebimento, tudo que você pode liquidar gerando faturamento, gerando receita para a empresa, né? Faturamento é receita. E passivos são suas obrigações financeiras, aquilo que você tem, o seu contas a pagar, digamos assim. Esses são os passivos, a grosso modo. A importância de identificar isso, eles fazem parte, esses ativos e passivos, eles fazem parte da análise de balanço patrimonial. Eu vou falar só de empresa, porque daqui em diante não é nada a ver com o que o pessoal fala nas finanças pessoais. Sim, já entendi. Morreu ali, o finanças pessoais, ativo é aquilo que bota dinheiro na sua conta, passivo é o que tira. Finanças pessoais é só isso. E não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui, daqui em diante. O ativo e o passivo da empresa, eles entram na análise de balanço patrimonial. E como que isso afeta, né? Você tem que ter superávit entre, que é excesso, né, o ativo tem que exceder o seu passivo para gerar um patrimônio positivo. Esse é o objetivo. E só que, às vezes, no curto prazo, isso pode dar negativo. Mas você fez uma estratégia que é para o longo prazo. Então, você passa
Um exemplo que aconteceu aí com... A gente não sabe o que vai virar isso no fim das contas, mas o Uber, por exemplo, operou negativo por muito tempo, na geração de caixa, que é uma análise parecida, mas só para pegar esse exemplo do ficar negativo a curto prazo, né? E a estratégia deles são os carros, até onde eu vi, eram carros autônomos. Quando chegasse os carros autônomos, aí a coisa ia explodir absurdamente de resultado, entendeu? Então, analisar os ativos e passivos é isso, é você analisar o que você tem de compromissos a receber, procurar sempre superar aquilo que você tem a pagar. É isso. Me lembra um pouco a estratégia do Nubank. Isso, eu Nubank lembrei, também fez, eu lembrei. exatamente. Porque o Nubank, assim, você vê muitas notícias, estão com o passivo, né? Sim. Alto, no negativo, enfim, tá no né? negativo, mas o Nubank ele só melhora, só traz coisas novas na questão de Tá finanças. crescendo, né? Ele Agora tá- tem um projeto de cashback ali também. Um shopping lá dentro. Então você vê que assim, dizem que ele tá com prejuízo, dando Ele opera no prejuízo, prejuízo. mas ele só tá crescendo, talvez eles estão com esse planejamento, né? Tem uma estratégia por trás, né? Não é assim, não, vamos abrir ali e na dúvida. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, né? Uhum. Chegar lá na frente a gente vai descobrir, aí esse é o risco, né? Gerenciamento de risco. Mas é usado, essas estratégias é coisa nova, isso aí. Eu salvo engano, a Amazon também operou muito tempo na geração negativa de caixa, mas também deu certo no fim das contas, né? Se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Então, é isso, ativos e passivos é isso aí. Mas para micro e pequenas empresas, a análise eu falei que isso faz parte do balanço patrimonial, né? Para micro e pequenas empresas, o demonstrativo de resultado do exercício é mais útil no dia a dia da empresa do que o balanço patrimonial. Micro e pequenas empresas. Ainda tem essa diferença, né? Sim. Importante. Você falou que você era investidor também, né? Que você identificou esse problema, porque você investia muito. Você investia mais em renda fixa, variável, qual a diferença? As empresas fazem isso, você ajuda nisso também? Não assessoro nesse investimento. Até porque a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, você sobrou caixa para investir, é bem mais rentável você investir na própria empresa. Entendeu? Então a gente não faz esse trabalho, não. Às vezes os sócios, eles têm uma reserva pessoal lá, que eles falam, não, eu quero dar uma diversificada e tal, a gente direciona para algum parceiro que vai assessorar ele. Eu estou realmente concentrado hoje nas empresas mesmo. Você está se especificando nisso, né? Se especializando nisso aí. E quando eu investi, eu comecei com renda fixa, porque a gente tem que começar da renda fixa, formar a reserva, né? Depois eu passei para Reserva de emergência, né? Isso, que eu chamava de reserva de oportunidade, né? É um nome melhor. É o melhor. É mais profético ele. Esse é um ponto importante. Com certeza. Mas Vamos mudar. Se você faz a sua reserva de emergência, você vai usar ela com o quê? Com emergência. Eu quero usar para oportunidade. Oportunidades. Aí, tá vendo? Pelo contrário. Gostei. Anotando. Depois você manda os créditos pra mim. Mas eu chamo de reserva de oportunidade, porque de fato, assim, se houvesse alguma emergência, era de lá que eu ia tirar, né? Mas dali, por exemplo, surgiu a oportunidade de eu comprar gado lá no Pará. E aí eu falei, não, peraí, o que eu faço aqui? Eu tiro o dinheiro desse colchão de liquidez, dessa reserva de oportunidade aqui, aproveito a oportunidade e começo a recompor a reserva de novo depois. Entendeu? E aí lá na frente, quem sabe, até de lá vem o lucro que supre a minha reserva por vários meses ali. Aproveitando esse ponto, como que você aconselha assim na organização das finanças pessoais? Que complexo essa pergunta. Pode ser mais específica? Como organizar? Porque aí tem a reserva de oportunidade, mas Que tem que ser um início, né? Uhum. Isso tem que ser um início, porque tem gente que já quer ir... Ir pra renda variável. Exatamente. pra renda Mas assim, variável. destinar porcentagens para cada área ali. Não sei se eu... Para cada tipo de despesa. Isso. Entendi. 10% alimentação, Sim, 10% sim. investimento. Como que Ó. você orienta? Assim, primeira coisa é realmente estipular. Se você tem uma renda que ela é fixa, ali, você tem uma renda recorrente, né, que você pode poupar, se está no momento que você já pode poupar, se você ainda não pode poupar, vamos organizar de modo que você comece a poder Consiga. poupar. E a melhor forma é você estabelecendo quanto você quer poupar por mês.
Eu acho que uma boa referência para você começar é estipular quanto que é a sua despesa com necessidades básicas mensal e fazer aquela básica lá antiga dos 6 meses. Mas eu não colocaria inicialmente toda a sua despesa, mas somente as básicas, você se manter vivo mesmo, incluindo aí lazer, tá? Não deixar de Isso é fora. importante pra viver. Sim. Porque tentar se manter vivo. Muita verdade. gente não coloca o lazer. Aí, se você está garantindo que tipo de vida que você está garantindo, entendeu? Uma vida sem Não, lazer. Tem que gastar com Você só tá saúde. sobrevivendo. Vocês estão aqui hoje, no sábado, velho, fazendo uma coisa que vocês gostam, tudo porque vocês se divertem, entendeu? Se você não tiver lazer, você não tem a mesma disposição, entendeu? Sim, isso é Então, verdade. eu recomendo. Então, beleza, colocou necessidades básicas mais lazer, vê quanto que você custa que isso custa para você em média e faz aquela meta dos primeiros 6 meses. Quanto poupar por mês, né? De formar a reserva que cubra isso por 6 meses. Essa que é a ideia, tá? Vamos supor que sua necessidade básica mensal ali custe R$3.000. Necessidade básica mais lazer, né? Beleza. Então, 3 vezes 6, 18, certo? A gente Você é do vai direito. A gente fica aqui na cara de paisagem. 3 vezes 6 meses, 18. 18 mil. Pode usar aqui. Por isso que a gente vai pra área de humanas. Falou pra gente. Ela me olharam com uma cara que até eu fiquei doido. Será? Direito é uma estratégia pra fugir, exato. Aí que tá. Vem direito ao trabalho. Aí vem direito ao trabalho, você entendeu a revolta. Entendi. Tributário, então. É o segundo não, colocado ali. tributário. Né? É o Mas segundo é o colocado segundo. na estratégia. O tributário, se não tiver o contador, Sem é contador complicado. também. Você fica ruim, viu? Tem Então que ter você o contador. formou essa meta que é formar R$18.000 para você ter. Uhum. Por que também eu falo de reserva de oportunidade, meu? Vamos lá, vamos supor que algum de nós aqui não esteja 100% satisfeito onde trabalha, sacou? Uhum. Vamos supor. Não só supor, né? Né? Chefe. Vamos supor que alguém não esteja 100% satisfeito com o lugar onde trabalha, não por causa das condições de trabalho, mas por questão de propósito, beleza? Cara, se você tivesse condições de falar assim, cara, eu não preciso, se eu não trabalhasse, eu manteria a mesma qualidade de vida que eu tenho por 6 meses. Será que você não desenrolava outra coisa para fazer em 6 meses? Não resolvia essa transição sua em 6 meses? Entendeu? E o que... É um ponto, entendeu? Então, às vezes você fala assim, cara, então se eu tivesse aqui o que cobre necessidades básicas mais lazer por 6 meses, eu arriscava, eu sairia ali e tal, e ia cuidar. E eu ia, de repente, dar uma energia a mais naquilo que eu já estou fazendo extra, como extra, eu dou uma energia maior e isso vai me sustentar, entendeu? Então é um ponto. Beleza, temos a meta que é os R$18.000. Então agora que foi? Eu abri aqui a calculadora, não deu nada pra cara que foi erro aqui o trem. Mas você colocou a sua meta lá de 18 mil. Agora, em quanto tempo você vai fazer isso? Depende do investimento, de onde você vai alocar esse dinheiro e, mais importante, de quanto você consegue colocar por mês, entendeu? Se você tem uma renda que ela é fixa, de valor fixo, tipo um salário de um concurso, uma coisa, você coloca, pode estabelecer um valor fixo, mas assim, coloca um mínimo, tipo, mínimo 10% da minha renda, entendeu? Mínimo 20%, algo assim, ou então um valor maior, tipo, não, eu quero dar um gás aqui, mesmo eu ganho 4 mil, eu vou tirar R$1.000 aqui, R$1.000 é 25% já da sua renda, mas você fala, não, vou dar um gás, eu tenho como, isso não vai afetar a minha qualidade de vida e tal, então eu vou fazer esse extra porque eu quero fazer isso rápido. Se você não ganhasse nada de juros nesse período, você faria isso em 18 meses, entendeu? E aí você tem mais segurança pra arriscar uma outra coisa. Só que, cara, isso gera um efeito cascata na sua cabeça, você começa a mudar a sua cabeça, a sua postura, e você faz isso antes, velho. Isso sempre antecipa, quando você começa a se organizar melhor ali e tal, e dar mais atenção para o fator financeiro, isso sempre gera uma antecipação. Você não vai demorar 18 meses. Não é por causa dos juros, não. É porque você vai dar outro vez. Você vai falar assim, cara, eu tô aportando 1.000. Então, peraí, eu faço um extra aqui. Se eu pegar esse extra e falar assim, eu vou viver sem esse extra, eu vou usar ele todo para financiar o meu passaporte para o meu extra ser meu definitivo. Entendeu? Para ser o meu exclusivo. Então, vamos supor que você faz 3 mil ali na tua renda, 4 mil, que eu falei antes. 4 mil na tua renda que é fixa.
e com os seus bicos fora ali você faz mais, e você desses 4.000 tira 1.000, certo? Você faz mais 1.000 nos seus serviços extras. Você começa a aportar 2.000. Você dobrou, você reduziu pela metade do tempo de você conseguir a sua reserva mínima ali, entendeu? De oportunidades. E é aquilo também, né? Tudo que você foca tende a crescer, é. né? Expandir, com E certeza. você vai vendo ali a conta aumentando, automaticamente você fica, nossa, eu vou fazer mais Incentivo, dinheiro. incentivo. Sim. E visualizar, sempre visualizar, ter clareza de por que você está fazendo aquelas coisas, né? É bem importante. Tem um mapa dos sonhos. Eu acredito. Mas as pessoas assim, de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, assim, eu vejo que tem esse ponto comum de visualizar mesmo o mural dos sonhos Sim. e ir em direção a isso. Eu acredito muito na visualização. Pode ser de diversas formas, né? Sendo o tradicional, o mural de sonhos, não, mas se você não enxergar, o futuro é aquela coisa da ansiedade de novo, né? Se você não vislumbrar algo ali, se você não tiver em uma direção, você não tá Tem indo. perspectiva, eu vou pra quê? Você tá correndo pra onde? Não Né? sei, não pra tem onde eu rotina. vou. Pra que essa correria? Então tem que visualizar, é importante. E ter muito claro os seus motivos, assim. Porque eles é que vão te sustentar no dia que que as dificuldades vierem, os dias maus. Aquela, chega pra uma dor, né? Porque assim, a gente pode ter até o sonho, ter a motivação, mas aí se não tiver a perseverança. Na verdade, isso é isso. Adeilton, agora uma pergunta mais técnica, talvez. Eita. Como você vê o cenário econômico, né, mundial e brasileiro, principalmente nessa sua área, né, das microempresas, assim, como você vê, tá propício, não tá? Quais são as medidas que devem ser tomadas ou não? Como você vê isso? No Brasil, assim, o cenário tá complexo, né? Acho que a gente mudou muito, deu uma guinada. Cara, a gente teve um retrocesso técnico na nossa economia, não tem como falar outra coisa, não. Assim, saiu PG ali, né? O Paulo Guedes. E a gente assumiu uma linha muito mais. Bem oposta ao que propunha ali o liberalismo econômico do Paulo Guedes, que era uma caminhada bem cuidadosa que estava sendo feita, porque a gente nunca teve uma guinada tão liberal quanto teve na época dele, né, do Paulo Guedes. E aí não podia fazer uma guinada pivotar o negócio todo pro outro lado, porque senão desandava, porque a estrutura nossa era feita daquilo ali, né, de intervenção estatal, aquela coisa toda. Então, e veio pandemia que precisou de intervenção estatal mesmo, né? Porque senão não sei nem o que ia virar isso aqui. Mas o fato é, o cenário macroeconômico e principalmente das políticas públicas, ele pode não ser tão favorável. Mas o empreendedor brasileiro, ele tem uma característica muito, cara, uma resiliência assim absurda. E a nossa capacitação técnica, a nossa capacidade de se organizar, ela é precária. Então, assim, a gente tem uma gordura, eu vejo nisso, eu procuro olhar dessa forma, né, que existe uma gordura muito boa a ser queimada ainda, que é exatamente essa parte, assim, cara, ele já está sobrevivendo sem se organizar. Então, Imagina. Então ele vai aguentar muita pancada, então tem muita coisa para contar, entendeu? Mas o cenário econômico mundial e tem questão de guerras, né, tá muito sensível esse negócio, tá muito frágil o negócio, assim. Acho que sensível é a melhor palavra. Está bem sensível, isso gera embargos econômicos, né? Para de exportar para determinado país, para de importar de determinado país. E a gente está interligado hoje em dia, né? O mundo está interligado, a questão da globalização mesmo. E isso gera efeitos, externalidades. Alguém vai se dar bem, outro nem tanto, e isso pode dar muito prejuízo. Mas o problema é que, digamos assim, a questão, não é nem o problema, a questão é que onde a gente se preocupa do prejuízo é de onde também vem a solução. Se eu passar para vocês aqui e falar, não é momento de, gente, cautela, aí eu estou decretando o fim, mesmo, entendeu? O cenário é delicado, tome muito cuidado, mas avance, porque parar, não é opção. Você só vai antecipar esse negócio aqui, entendeu? Então, assim, cara, todo mundo tem que
a solução está em tomar o risco, mesmo assim, entendeu? Agora, e o risco ele não se evita, a gente não tem que evitar o risco. A gente tem que gerenciar ele da melhor forma. Sempre vai haver um ponto. Isso é interessante. Porque é um pensamento que muitas vezes as pessoas têm de querer se sentir seguro ali, né? Sim. E evitar o risco. Não. Imagina, a gente tá aqui no Brasil, não é uma segurança tranquila, ninguém tem guerra com ninguém e tal. E por conta da globalização a gente pode ser afetado, a nossa qualidade de vida pode ser afetada por uma guerra lá na Europa, entendeu? Sim. Ou começar a faltar algum produto aqui, teve aquele risco da importação dos fertilizantes, por exemplo. Já pensou, gente? Eu quero nem me meter nessa guerra. E a gente tá aqui agora, tá faltando no longo prazo chegar, prejudicou a nossa refeição aqui por conta disso, entendeu? E chega a prejudicar também aquele líquido que é usado para fazer biópsia. Teve uma época que aqui em Brasília não tinha. Por conta. Foi bem assim, estourou a guerra e era o maior importador, se não me engano, era a Ucrânia. Exportador. Posso estar falando errado. Mas eu acho que ou era a Ucrânia ou era a Rússia. E aqui teve uma época aqui em Brasília que estava muito difícil ter, né? Por conta disso. Sim. Da guerra. A própria questão da pandemia, né? O negócio começou lá na China, de repente tomou tudo. Proporção enorme. E a gente viu o quanto que parar o empreendedorismo gerou prejuízo. Nossa, muito demais. Entendeu? Até hoje a questão é quem matou mais, né? Quem matou mais? A fome gerada por depressão, aquela coisa toda, ou o próprio vírus, né? Nesse período. Então, tomar cuidado, gerenciar o melhor possível, mas tem que avançar. A vida tem que continuar, a vida vai continuar. Não estamos aqui para incentivar ninguém a parar, não, gente, porque senão a gente realmente vai decretar o fim, a gente vai aceitar o fim das coisas, assim, um fim trágico, né? Então, é avançar. Vai perder antes de tentar, né? Exato. E até mesmo a solução para a crise, ela surge no meio em movimento, é a coisa andando que vai surgir a solução. Não, vamos, fecha a porta. Por exemplo, eu chegasse na empresa e falasse assim, vamos ter que organizar. Então, gente, eu vou precisar que vocês fechem a empresa por 1 ano, mas quando a gente voltar, olha, essa empresa é outra, hein? Essa empresa é outra, hein? Às vezes já até mudou os problemas nesse 1 ano, você já tem. É esse o ponto. Gente, é o cenário. Não dá nem pra dizer que o cenário não é favorável, porque eu acho que meio que não existe isso do cenário favorável e desfavorável. O cenário, ele é o que temos. É o que é. O cenário é esse. O que eu posso fazer com ele? É nele. Porque você não tem outro cenário para você trabalhar. E parar, estagnar, se prostrar ali, é uma decisão que eu recomendo você não tomar, entendeu? Então, eu estava falando ontem até com o pastor lá da igreja, né, o Júlio Mendes. Eu falei, cara, tem hora assim que parece muito aquelas marchas de quartel. Saía com mochila, fuzil, não sei o que, aquela coisa, capacete pesado na cabeça, aquela coisa, e vamos fazer marcha de 15, 30 quilômetros, sei lá quanto que era. Chegava no meio de um determinado ponto que dá vontade de falar assim, cara, por minha livre e espontânea vontade mesmo, eu queria era sentar aqui, caçar uma sombra, deitar e dormir, depois eu continuava. Só que a sua refeição ali está limitada, a água está limitada, você dormindo ou não dormindo, você vai dar fome, vai dar sede, talvez até mais rápido se você dormir. Você fala assim, cara, pensando bem, vou seguir. E no meio do caminho, por exemplo, você acha lá uma água, lá, sei lá, que é saudável, que você possa tomar. Tem, às vezes a água que você tem, que é potável, que está com você, ela está acabando, mas você encontra um rio que você põe a pílulazinha que purifica ela, você toma, entendeu? Então, é isso, é entender que a solução você vai encontrar ela no caminho. E cada momento vai demandar uma solução específica daquele tempo, entendeu? Incrível, isso é um pensamento importante. Para todas as áreas da vida. Sim. Importantíssimo. E faz você extrair de lá de dentro a solução. Porque tá lá, ela existe, você só precisa acessar. Sim, gente, a vacina é isso aí, ó. Uma vacina de um negócio é isso aí. Você vai vacinar todo ano lá para as gripes, né, normais lá. A pessoa, ela injeta em você o vírus, numa coisa controlada, e é com o vírus é que você fica imune. Entendeu?
toda a nossa imunidade ela funciona muito assim, né? Uhum. A gente é exposto a um determinado problema, a gente cria as Soluções a partir dali. Exatamente. Olha o quanto de reuniões que o pessoal parou de fazer, reunião besta por causa da pandemia. A gente sabe que a gente teve uma aceleração digital absurda por conta da pandemia. Aí todo mundo fala assim, não, beleza, vamos... Parou tudo, então parou parar mesmo. tudo aqui, quem sobreviver depois vai A ver o gente que vê. As faz. pessoas se reinventaram, né? Sim. Delivery, tem delivery que um ano atrás, 2 anos e meio atrás, assim, não existia delivery de muita coisa. Hoje em dia tem delivery de tudo. Tudo né? bem. Gente, faculdade, as aulas, Não, provas, os trabalhos, né? É. Home office. trabalho, aumentou, home assim, office. E é muito Consideravelmente, visível né? no tribunal. É. Antes era aquele negócio assim, um pouco engessado, né? Aí você tinha que ir na audiência Papelada presencial, aí Sim. tinha a questão da papelada, mas já tava um pouco mudando, né? Uhum. Mas era mais essa questão, você precisa ir no tribunal, bater lá no balcão, ficar lá esperando. Agora você marca uma hora, você faz uma videochamada e tá ali, você não tem todo Tem um balcão virtual Nossa, agora. é. Você entra lá, espera 10 minutos. Você tem um juízo digital, assim, pra você escolher se quer presencial ou não. Então, isso. E tem muito tribunal que não vai voltar presencial. Uhum. Vai continuar ali. É isso, então foi no meio da... Cara, No meio da dor, no né? meio da dor, ele tem que resolver essa tempestade aqui. Tem que do barco tá no meio do oceano, furou o casco. Dependendo do tamanho dele, ele vai afundar, muitos vão afundar, mas tem outros que você vai dar um jeito de remendar. Existe isso numa embarcação de verdade. O pessoal que remenda o buraco lá enquanto tá navegando, entendeu? E o barco segura. E ele só sabe qual buraco ele remendar na hora que ele fura. Quando começa a entrar, né, a água. E foi. Piada, fazer piada. Esquece, vamos para a próxima. Essa eu vou deixar com você, essa próxima pergunta, porque você é amante de livros, vai lá. Ah, E é uma pergunta que ela se queria você é um muito. grande leitor, você tem compartilhado nas suas redes sociais dicas, Hum. técnicas. Grande leitor, porque eu tenho 1,83, já dá pra falar que é grande. Por aí, É né? popular, nego. Eu só tenho uma coisa a dizer, tamanho não é Leitor assíduo. Ela é grande leitor também. Sou. Então conta pra gente como que você sempre teve o hábito de leitura, como que a leitura influenciou na sua vida e as técnicas. Eu acho que na infância era muito obrigado, assim, eu não tinha muita vontade de ler, assim, não tinha muito isso. Da infância não, eu não tinha assim, a prática da leitura como um gosto pessoal meu mesmo, não tinha, nem na adolescência. Eu acho que isso é um pouco cultural também. É. É um costume bem nosso mesmo. E não tem, né? Não tem. Eu comecei a ler, acho que já foi ler por gosto, assim, acho que em 2012, 13. Teve a época que eu li com muito, apesar do desgosto, que foi a época de estudar. Apesar do apesar do desgosto. Foi a época de estudar pra prova lá, né? Eu lia gramática de ponta a ponta. Quem que gosta de ler gramática, gente? De ponta a ponta, entendeu? Mas eu lia apesar de não ser algo prazeroso ali. Obrigação. Eu já tinha disciplina, pelo menos, né? Já desenvolvi alguma disciplina. E aí, mas em 2013 em diante, eu comecei a ler livro de desenvolvimento pessoal, assim, achei que tem muita literatura, assim, mais útil. Por exemplo, a Miriam gosta dos romances, né, Miriam? Eu gosto dos romances. Eu já não tenho, assim, essa coisa de ficção, romance e tal. Sim. Começa, você vai ver. Tá bom. A cara dele. Já tem Começa a ler que você vai Já tem uma ver próxima pergunta. Eu li um... Razão e Sensibilidade, o Dom Casmurro. Eu li. Nossa, não, em Eu li. razão de Isso aí sensibilidade. eu li Em já razão no de vestibular. sensibilidade todo tem uma mundo parte. é obrigatório, né? Em Faz razão de isso, né, sensibilidade vovó? tem uma parte sobre finanças. É mesmo? Que a boa. mãe e a irmã, elas assim, querem gastar com tudo, e a outra irmã, que é a razão, né? Elas ficam assim, segurando, ela fica assim, segurando, sendo a razão, olha, não pode gastar, tem que fazer uma reserva. Porque elas tinham um padrão de vida elevado, e aí depois que o pai faleceu, não vamos continuar nesse padrão, então vamos reduzir o padrão pra gente poder se organizar. Sim. Ó, tem Viu? um Até no Tem um romance clássico. que eu li. Ano passado eu li um romance, na verdade, olha aí. Olha aí, olha aparecendo. Olha surgindo. Existe um coração por trás disso.
Mas o que acontece? Esse romance, na verdade, eu recomendo muito. Ele é classificado como um romance de ficção, mas eu recomendo muito que as pessoas leiam. O nome do livro é 1984, de Perfeito. George Orwell. Eu li já. É um romance. Gente, eu não É um romance Mas é de brabo, ficção. é brabíssimo, brabíssimo. Ele retrata um mundo distópico onde tem tipo 3 estados no mundo só. 3 países, né, no caso. E é um regime de governo totalitário. Que inclusive vale a pena falar isso. As pessoas acham que é ruim ter um governo autoritário, mas só um governo autoritário é capaz de exercer a sua soberania, de garantir a soberania do seu país. O que as pessoas deveriam detestar e não desejar cara, rejeitar totalmente, chama-se governo totalitário. E tem uma diferença grande. Quando a população entender a diferença entre o governo autoritário e o governo totalitário, a gente dá um salto bem grande. Dá um salto bem grande. No entendimento político, social da história. Mas li o romance mesmo, 1984. Tem que ler a Revolução dos Bichos, é dele Tá também. na lista. Tá na lista? Ah, é importante. Você fez Aí, ó. uma lista, então. Sim, eu tenho uma lista para esse ano de leitura, separada por trimestres. Olha, a organização. Isso Sim. já entra na questão, São né, da metas, técnica. né? Sim, A técnica. a técnica. A única técnica que eu faço, assim, requisito para leitura, você tem que se alfabetizar. Importante, viu? Importante, exato. É importante, Primeiro sim. passo. Tem que se alfabetizar. Aí você é o primeiro passo. E depois eu acho importante, para mim, é legal fazer a questão da lista dos livros, porque quando se você não escolher o que você vai fazer ao longo de um determinado período, você vai ficar fazendo coisas que os outros querem que você faça. Se você não escolher o que você gasta, você vai gastar o que os outros querem que você gaste, entendeu? Boa. Então, quando você tem clareza do que você quer fazer, você para de perder tempo com coisas que você não faria se você parasse um pouquinho para pensar. Então, quando eu organizar a minha leitura, já começa a fechar, tipo assim, até um cara bem intencionado, a gente fala de um livro legal, fala, ok, vou botar aqui na lista de compra, não na de leitura. Deixa aqui na lista de compra, porque eu realmente tenho certeza que eu quero ler esses livros aqui esse ano, entendeu? Exceto se você tiver algum mentor, algum conselheiro que você está acompanhando, que ele te passar alguma coisa fora E daquele... surgir algum problema que você queira, né? Isso, aí Realmente. você vai para aquela outra literatura alternativa. E aí com isso você fala assim, cara, eu tenho tantos livros para ler ao longo desse ano aqui, meus tempos livres são para ler esse livro. Aí você começa a rejeitar aqueles convites sem propósito que o pessoal faz, entendeu? Parar de Você se enrolar torna o mais Instagram. seletivo. Bem mais seletivo. Parar de E enrolar faz o Instagram. melhor uso do tempo. Exatamente. Por causa de uma simples lista de livros do ano. Que você Porque faz. são metas, né? As metas são mais concretas do que, eu quero fazer isso. Tipo, eu quero emagrecer. Mas quanto, cara? Quantos Como? quilos? Como você vai fazer isso, né? De que Pelo forma? menos o quanto tem que estar claro. Porque senão você nem sabe que chegou. Você chega e não sabe que chegou. Entendeu? Assim, Aí você não pode nem celebrar, né? Que você não tem tempo. É. E é importante É. celebrar, né? Exatamente, exatamente. Porque isso incentiva, né? Exatamente, isso ativa o campo neural da recompensa, né? Sim. Da recompensa, da celebração. Então a técnica que eu falaria para vocês era isso, coloquem aí uma lista de livros anual, separe, eu esse ano eu fiz isso, eu separei ela por trimestre também, porque quando você fala o anual ela fica meio distante. Aí você puxa por trimestre, ela está mais perto e mais realizável. A lista do ano tem lá 20 livros, a do trimestre vai ter menos, entendeu? Então você vai mais, até que chega na questão da página, a página do dia. Então, Sim. são 10 páginas ao dia. Pronto, é isso que precisa fazer. E metas realistas também, né? Porque às vezes a gente extrapola e por não atingir aquilo se sabota. Aí fala, não consegui, então deixa pra lá. Não vou concluir. Porque às vezes coloca uma meta que você não É. sabe que essa realidade não vai dar pra realizar ela, né? Tem isso também, então tem que ser metas, como a Miri falou, né? Realizáveis. Como é que vocês que são do direito vão saber? É mnemônico que chama quando pega a primeira letra de cada palavra e forma outra palavra? É mnemônico que chama? Os mnemônicos jurídicos? Não. Por que ele falou pessoal do direito? Eu fiquei... Mas é porque Eu vou usa saber muito, disso. Mas é porque usa muito no. Acho que nos estudos pra concurso, essas coisas. Eu acho que é isso que você tá falando. Sim, entendi. Tem uma coisa da administração, da gestão, inclusive, que é a SMART, né? Todas as técnicas todas as nossas metas devem ser SMART. Que ela tem que ser específica, mensurável, atingível e temporal.
Boa, tem que anotar, ainda bem que vai E ficar Smart, gravado. e Smart. Ainda bem que vai pro contrato. Ainda bem que isso vai ficar gravado. Aquele contrato que foi registrado onde mesmo? Deixa quieto, deixa baixo. Mas o Smart em inglês significa justamente inteligente. Uhum. Aí tem isso, né? Quer dizer, específico, mensurável, atingível e temporal. Então tem que ter um tempo, então, a meta de leituras do ano, do trimestre, do mês, do dia, entendeu? Ela é mensurável, então, ela é específica, né? Que é ler 20 livros, não é ler livros. Eu quero começar a ler, quero emagrecer. Isso não é específico, entendeu? Quero emagrecer 20 quilos. Pronto, mensurável. Só por Deus ter colocado que emagrecer 20 quilos já está mensurável, porque eu tenho aqui 100 quilos, que eu reduzir 20, eu vou ter 80. Eu posso medir quão próximo eu estou de atingir ela. Atingível, cara, realmente é possível. Por exemplo, se eu com 1,83m, tivesse 70 quilos, eu colocasse a meta de emagrecer 20 quilos, meu amigo, você tá... Tá querendo subir? Isso não é... Atingível só você não vai ficar vivo. Né? Pra ver a meta Pra se contar a realizar. história, né? Atingível mas não é saudável, né? E depois é o temporal, né? Atingível... Smart, específico, mensurado, atingível. Esqueci. Vai, pula pro próximo. Enfim. E temporal, né? Dentro de um ano. Enfim. Top. Então, Eu tenho, não sei se tem mas não tá nem no perguntas roteiro Instagram. aqui. É sobre essa relação com Deus. Como foi isso? Que eu vejo que é algo importante pra você, né? É fundamental. Exatamente. Então, qual o grau de importância? Por que você considera isso tão importante? Porque, cara, como é que eu falo isso sem soar tão religioso, sem pregar? Relaxa, não vai soar. Pode falar. Porque assim, na verdade, cara, eu conheço de onde eu vim, assim, de diversas formas, né, de diversos aspectos, e onde eu tô hoje, assim, não que tenha feito grandes coisas assim, não, mas, cara, eu sei que minhas perspectivas não eram muito favoráveis, entendeu, na minha infância, então, de onde eu vim, no geral, né, tanto período de infância, quanto resultado das minhas escolhas ali, tipo, há 10, 15 anos atrás, as minhas escolhas não tenderiam a me levar para me trazer até aqui, entendeu? Então teve vários pontos ali que são considerados pontos de inflexão, que não foi mérito meu, foi o dedo de Deus, assim, que fez aquele ponto de inflexão positivo. O ponto de inflexão é quando uma curva que ela tenderia para baixo, ela para aqui e ela sobe, entendeu? Por causa de um momentinho ali. Então, por exemplo, a minha vinda para Brasília como sargento, cara, eu não viria, entendeu? Então, isso me traz muita convicção de que tem algo mais, entendeu? Quando os momentos não estão muito bons, eu falo, cara, isso vai fazer sentido depois. Vai fazer sentido. Porque eu não vim parar aqui à toa. Não fui eu que escolhi vir pra cá do nada, eu fui escolhido para vir pra cá, entendeu? Até mesmo quando meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, e foi isso que abriu a porta de eu vir pra Brasília. Quando era criança, morar com meus tios e tal. Assim, cara, então não é à toa. E quem tá. Se não sou eu que estou governando esses pontos vazios aqui, que eu não tenho controle, né? Não tinha controle, e nem escolheria que meu pai morresse. Mas não por isso, mas apesar disso, surgiu uma grande oportunidade, entendeu? De onde veio isso aí? E aí eu tive a felicidade de ser criado num ambiente cristão. E eu fui ensinado nisso, né? Não pude aproveitar e absorver tanto quanto poderia, talvez na infância e adolescência, mas a semente ficou ali. Então, na juventude, ali nos meus momentos em que, quando eu era mais novo, né? Que parece que eu falei na juventude, né? Idoso falando. Mas quando eu era mais jovem, passei por muitas coisas sozinho, assim, na vida, que eu falei, cara, eu tenho a quem recorrer, porque era Deus, entendeu? Então, para mim, o grau de importância é 100%. Eu não faço nada assim sem eu procuro, às vezes a gente faz sim, né, coisas fora da direção dele, mas eu procuro evitar isso ao máximo, assim, eu procuro realmente manter o meu relacionamento com ele, um relacionamento. Para isso que ele nos chamou, na verdade, para um relacionamento com ele. Então,
É a base. 100%. É a base, é o meio, é o topo, é tudo. Realmente tudo em mim. Assim, sem Deus eu não. E para quem tá muitas vezes insatisfeito onde tá, às vezes estava como você estava, né, e quer se lançar nesse meio, assim, quais são as dicas? Ou então até um conselho, e até mesmo olhando assim para sua trajetória, assim, quais dicas eu gostaria de receber lá atrás? Cara, uma coisa que é mais uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas não conta, né? E eu vou contar porque vale a pena, você tem que ser sincero, né? No que a gente tá propondo aqui. A primeira coisa que eu diria é continue fazendo tudo bem feito. Porque você está treinando para ser bom naquilo que você ainda vai fazer. Entendeu? Então, se você relaxar e começar a fazer mal feito agora o que você está fazendo, porque você não está satisfeito onde você está treinando para fazer muito mal feito tudo aquilo que você diz querer fazer. Então, e você, o êxito, né, o que o pessoal chama de sucesso, eu não gosto muito dessas máximas assim, mas o êxito, ser bem sucedido no que você faz, é um exercício que demanda coisas que são universais. Onde quer que você esteja, vai precisar de determinadas características ali do que você faz, né? E se você treinar errado essas características, não adianta, você vai entregar aquilo que você está pronto para entregar, aquilo que você foi treinado para entregar, entendeu? Então exercita aí coisas como pontualidade, exercita o capricho, né, que é fazer bem feito as coisas que você tenta fazer com o que você tem ali na hora, disponível com os recursos que você tem, e tenha clareza para onde você quer ir depois, se você sair dali, o que você vai fazer mesmo, falando sério, e pensa um pouquinho, pondera, toma conselho com alguém mais velho, para ele colocar algumas dúvidas na sua cabeça sobre, e se der errado, e aí, o que você vai fazer? Você pretende voltar? Se você precisar voltar, a porta vai estar aberta, e se não estiver aberta, o que você faz? Você sente, chora, entendeu? Então, cuidar muito da qualidade do que você está fazendo hoje, assim, acho que é uma coisa que é importante, que pouca gente fala disso. Então, porque a tendência é ir relaxando, né? Tipo, tô insatisfeito, então... exato. Seja honesto com você mesmo e com os outros, né? A pessoa, cara, você tá ruim pra você tá insatisfeito, mas é a melhor coisa que você fez até agora, né? Pensa aqui, isso aqui, quando isso me bateu a consciência disso, de que nem todo momento eu tava dando o meu melhor nas coisas. E eu falei assim, cara, se eu fosse bonzão, o bichão da goiaba, mesmo como eu tô achando aqui, eu não tava aqui. Isso aqui, enquanto eu não entender que isso aqui é a melhor coisa que eu já fiz até aqui, e não cuidar disso, eu acho que a coisa não vai muito longe não, porque é a questão da honra, tem que honrar o que você... Ser fiel no pouco, né? Aí que tal? Esse negócio de ser fiel no pouco, eu já me escutar, eu sou meio contra isso. Sabe por quê? Por quê? Eu sou bem contra esse negócio de ser fiel no pouco. Porque isso aí veio de uma parábola bíblica. Esse negócio de ser fiel no pouco, ele veio de uma parábola bíblica. E a pessoa que cuidou o, entre aspas, pouco, obrigado, o que era o mordomo, né, do recurso, ele nunca disse que era pouco. Ele nunca disse que era pouco que tinha em mãos, entendeu? A história, para quem talvez não conheça, trata da parábola dos talentos, que Jesus contou e tal para os discípulos. Não sei se o discípulo foi para a galera, mas enfim, foi Jesus que contou essa história. Não lembro exatamente para qual público específico, mas ele conta que um determinado homem muito rico tinha alguns recursos e ele estava meio que recrutando novos gestores para ele ali, né? E ele foi fazer meio que um teste prático com alguns deles, com 3 deles. Chegou para um e entregou o equivalente a 5 unidades monetárias lá, né? Que ele na Bíblia chama de talentos. Aí entregou 5 unidades para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Que ele já meio que ponderou ali qual que era a capacidade de cada um e entregou esse recurso para eles. E aí, o pessoal, todo mundo, não, beleza, vamos lá e tal. Viajou, passou um tempo fora, foi provavelmente fazer negócio em outro lugar, que seja, enfim, sumiu um tempo e depois voltou para a prestação de contas do recurso. O cara que recebeu 5 talentos ali, ele chegou e falou assim, meu senhor, tá aqui, você me entregou, eu gerenciei, fui atrás, investi, para falar, tem mais 5, tem 10. Ele falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Seja que foi o dono do recurso, o senhor é que disse que era pouco. E somente depois que o servo provou que era pouco. Como que você prova que é pouco que está nas suas mãos?
Primeiro é não achando que é pouco, porque é tudo que você tem em mãos. Depois que você multiplica isso, alguém vai chegar. O dono de tudo vai chegar e falar, era pouco. Eu achei que o seu número era 5, mas você acabou de me provar que o seu número é 10. E eu, que sou o dono do recurso, eu sou o Senhor, eu digo para você que você foi fiel e era pouco. Não você. Quando você acha que é pouco, você subestima aquilo que está ali. Ah, eu vou dar aqui, vou fazer aqui, porque tem que ser fiel no pouco, né? Ou seja, A mentalidade é tá diferente, vendo? né? Poxa Deus, é tão pouquinho, né? Tá, obrigada. É você fiel. E outra coisa, cara, a Interessante. fidelidade, ela se manifesta pela capacidade de multiplicação. É isso aí. É, Uau. por isso que eu Nossa. por isso que eu sou contra esse negócio de falar assim, tem que ser fiel no pouco, né? Fala, não, se você achou que é pouco, você já foi infiel. Você não vai multiplicar, mesmo que você multiplique. Você não vai multiplicar tanto quanto poderia. É fiel com aquilo que você tem. Com tudo nas mãos. fiel, É. ponto. Ponto. E a fidelidade vai se manifestar pela multiplicação. Entendeu? Eu amo o podcast por causa disso. É sério, todo mundo vem, a gente pega uma mentalidade de cada pessoa. É. Isso é muito bom Muito. para crescimento, né? Enfim. Deilton, muito obrigada de verdade por ter aceitado o nosso convite. Aceitado? Mas é uma honra ter você aqui com a gente. Foi muito enriquecedor esse bate-papo. Eu tenho certeza que impactou não só a gente, né? É, que mas começa vai na impactar gente. as É. pessoas. Então, chaves foram liberadas aqui, né? Ideias. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu coração entregue. E nós queremos Pelo seu te... sorriso solto, É. pela sua alegria. Exatamente, a gente quer te honrar, a gente faz isso com todos os nossos convidados. Então tem um presentinho pra você, espero que você goste. Posso abrir? Claro! Você deve. Gente, eu acho que ela canequinha. Que legal. Vamos ver se você acertou. Eu acho que ela tá aqui. Não, é, canequinha sim. A Miriam sempre é dúvida no meu coração. Desde sempre que ela Porque tá. você permitiu? Desde sempre que ela tá. Você fez um economista, aqui é a calculadora. É, gente, que absurdo. Ah, meus amigos, olha aqui. Ah, meu. Essa frase aqui, caramba, que bacana, velho. Mostre para as pessoas essa frase. É, Se quiser falar sobre ela. Caramba, isso aqui eu não esperava não, velho. Gente, emocionante. Ah, a gente gosta. Cara, a gente sempre tenta procurar uma frase que faça sentido para os nossos convidados, porque não é só uma xícara, né? Uhum. É bem mais que Mais. isso. Mostra primeiro Mostra pras e... pessoas. Deixa ele respirar, Eu vou mostrar, gente. porque falar não vai rolar pra gente. Bebe uma água assim e fala, por favor. Ai, peraí. Isso aqui é obra de Miriam, certeza. Essa Miriam. É, Miriam, isso aqui vai. Ai, essa frase ela é muito importante, assim, muito bacana pra mim, de verdade. Caramba. Ai, velho. Eu que eu li pra perder a tarefa, falar, mas por quê? Tem um Não, ela sentido. Tem um entende. sentido. É. Mas ela realmente é muito marcante. E eu já confesso que eu já pensei em fazer algo assim, né? Tipo, vou deixar ela estampada em algum lugar em casa. Agora tem, ó, que legal. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Às Lindo. vezes a gente tá. É um poeta espanhol, Antônio Machado. Ele tem um poema que tem essa frase. E o sentido dela é que às vezes a gente gasta muito tempo, energia, emoção procurando um caminho, quando na verdade o caminho é o caminhar mesmo. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. E ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Uau. Isso é muito bacana, porque isso aqui foi a doutora Fátima de Mello que me apresentou esse escritor, esse poema. E ela não me falou a frase, ela só falou assim, procura o poema tal lá, do Antônio Machado. Aí eu fui, depois pesquisei e encontrei. E momentos assim que parece que o caminho está meio fechado, que a gente não sabe por que caminho seguir. Eu lembro daquilo que eu falei, que os empreendedores não podem fazer, que é parar.
isso aqui é aquilo que eu falei, cara, que a solução Sim, vem no caminho, entendeu? Isso aqui, eu vivo isso de verdade. Ela resume assim. um pouco, né, da sua trajetória. Sintetiza muito, porque não tem garantias, mas se fosse para dar alguma garantia que é no caminho que você vai encontrar. Cara, Jesus fez isso, velho. Jesus, quando o cego estava à beira do caminho, e somente quando ele foi para o caminho é que ele teve a vista liberada, entendeu? Ele estava à beira do caminho e estava cego. E é interessante que a Bíblia fala sobre esse cego, que ele num salto, quando Jesus chama ele num salto vai para o caminho, e lá ele é curado, ele tem a vista liberada. Esse aqui é bem filosófico, assim, mas, cara, o cego, ele tá... Fecha o olho, vocês, na boa, fecha o olho. Vocês estão vendo tudo que um cego vê. Você tá com o olho fechado, você está vendo tudo que um cego vê, que é escuridão, certo? Certo. Se você dá um salto com os olhos fechados, você está dando um salto no escuro. E foi o que o cego fez. E foi desse salto no escuro é que foi o passaporte dele. O salto do escuro para dentro do caminho é o passaporte para liberar a visão dele. Olha. Muito obrigada, Deus. Foi um Muito prazer recebê-lo aqui. É muito bom escutar você, ver esse seu coração entregue. A gente fica muito feliz em trazer pessoas como você. Assim. Muito obrigada pela troca sobre finanças, sobre Deus, sobre o caminhar, a importância, que aí tudo isso, né, é um trajeto. A gente não vai chegar no final se não caminhar, né? E essa frase aí diz tudo. Esse aqui foi forte. Que bom que você gostou do presente. Gostei demais, meu Deus do céu. Ainda veio com uns cookies. Tem que vir com um brindezinho, um chocolatezinho. Bom demais. Tomar com um cafezinho. Ô. Gente, obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Só agradeço mesmo. E contem comigo, que tiver ao meu alcance. Saibam que vocês têm um amigo aí para contribuir, somar com vocês no que estiver ao meu alcance. Muito obrigada. Obrigada, Digamos, coração. falamos o mesmo pra ele, né? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Curtam o vídeo, deem like aí, comenta, compartilha com aquele amigo que você acha que vai ser importante esse conteúdo pra ele. Né? Se inscrevam no nosso canal, tanto no de cortes quanto no principal. Né? Sigam a gente no Instagram. Nas redes sociais, muito importante. Sigam Siga a também o Deilton. nosso convidado. Vamos deixar o link aqui abaixo. Sim. É isso, né, gente? E esse foi mais um Mais um Amigos Curi Podcast.